Começa agora. Programa Quem Quer Aceitar Jesus. Um programa da IRPED, Igreja da Renovação Pentecostal Encontro com Deus de Bocaiúva. Momento de oração, pregação da Palavra de Deus e a sua participação pelo WhatsApp. Quem quer aceitar Jesus. Programa Quem Quer Aceitar Jesus. Olha a hora certa aqui na sua rádio interativa, Rádio Gospel de Bocaiúva, rádio que toca vidas. Agora 9h mais 10. Cumprimentamos a todos os irmãos, irmãs, amigos, ouvintes da Interativa, com a paz do nosso poderoso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos, irmãs e amigos. Que Deus esteja abençoando ricamente a vida de cada um nesse domingo, hoje, dia 17 de setembro do ano de 2023. A cidade de Bocaiúva, que nesse domingo tem um pouco mais de nuvens, nesse comecinho de manhã, um tempo mais agradável, um pouco abafado, ainda mais um tempo mais agradável, com bastante nuvens. Que Deus esteja abençoando ricamente a sua vida. Deixa eu começar aqui o nosso programa trazendo versículos de Salmo, capítulo 9, versículo 2, que diz: Em ti me alegrei e exultarei. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Que você esteja sempre encontrando na presença de Deus motivos de cantar a Ele, de louvar a Ele, motivos de enaltecer o nome do nosso bom e poderoso Deus Jeová, sempre tendo alegria por estar no caminho do nosso Deus. Amém? Irmãos, irmãs, amigos, ouvintes, nosso WhatsApp da Interativa, daqui a pouquinho vou passar para você, porque já tem algumas participações chegando. Acabei de falar, apareceu mais um áudio ali. Mas, irmãos e irmãs, você que está nos ouvindo, daqui a pouco o nosso WhatsApp, para que você possa interagir, falar onde você está ouvindo a rádio que toca vidas. Deixa eu cumprimentar aqui na paz do Senhor Jesus Cristo, nosso irmão cooperador Sandro. A paz, Senhor, irmão Sandro. A paz do Senhor Jesus, irmão João Carlos. A todos da família IRPED, em Bocaiúva, em Olhos d'Água, na rua São João, aos nossos irmãos em Cristo, de outras denominações evangélicas, amigos, familiares, e a todos que nos ouvem nessa programação da Interativa. Quero deixar aqui o meu abraço fraterno e mandar um abraço também para o presbítero Márcio e a sua esposa Márcia, em Itamarandiba. E a todos de outras cidades e estados que nos acompanham nessa programação. Quero também deixar aqui um versículo da Bíblia que vai dizer, em 1 Coríntios 2, verso 6, Na verdade, entre os perfeitos falamos, sabedoria, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que estão sendo reduzidos a nada. Essa palavra ela fala sobre sabedoria. Interessante que João, ele vai dizer para nós que aquele que é do céu, que aquele que é da terra, fala de coisas terrenas, fala de coisas da terra, mas aquele que é do céu, fala de coisas do céu. E o nosso propósito hoje é falar da sabedoria, não a sabedoria humana, mas a sabedoria divina que enriquece a nossa alma, que enriquece o nosso conhecimento e que ainda nos dá o prazer da salvação. Ok, irmão Sandro, mandando aí sempre o alô, irmãos lá de Itamarandiba, né, irmão Sandro? Sim, irmão, os irmãos de Itamarandiba que nos acompanham, os irmãos que eu conheço lá e os que também eu não conheço, né? Mas que Deus esteja abençoando em nome do Senhor Jesus, amém? E o presbítero Márcio, a irmã Márcia são convidados. Espalhe o link da Interativa aí para os irmãos, para os amigos conhecidos aí na cidade de Itamarandiba. Que Deus esteja abençoando ricamente a vida de cada um. Deixa eu cumprimentar aqui o cooperador Jefferson Silva, conhecido, ele é Jefão, mas é conhecido como Jefim. A paz, Senhor Jefim. A paz do Senhor Jesus Cristo, irmão João Carlos, a paz do Senhor Jesus Cristo, operador irmão Sandro, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os que nos ouvem pela rádio Interativa, essa rádio abençoada, essa rádio gospel aqui da cidade de Bocaiúva, e que não tá só em Bocaiúva, mas estamos divulgando ela aí, já tá para São Paulo, Belo Horizonte, Itamarandiba, tá rodando muito aí essa programação abençoada.
E como eu disse, é sempre um prazer, uma honra estarmos aqui para mais uma programação. E eu tenho certeza que o nosso bom Deus, Ele vai falar poderosamente ao seu coração. Não foi à toa que você entrou nesse programa. Não foi à toa que você entrou pelo link dessa rádio. Não foi à toa. Deus, Ele tem uma palavra para você. Deus, Ele quer falar com você. Então eu convido você a abrir o seu coração nessa manhã, para que o Todo-Poderoso Ele possa entrar. Porque a Bíblia fala que Ele está à porta e Ele bate. Se você abrir, Ele vai entrar. Então abre a porta do seu coração, para que a presença do Senhor ela possa adentrar sobre a sua vida e possa fazer uma transformação e fazer morada. Nesse início de programação, eu quero convidar a todos os irmãos a fazermos a oração inicial. Convido você a fechar os seus olhos. Vamos estar elevando nosso pensamento aos céus. Eterno, soberano, Deus de maravilha, Pai de bondade, Pai de amor, Pai de misericórdia. Aqui estamos mais uma vez para louvar e glorificar o Teu nome na beleza da Tua santidade. Jesus amado, Pai querido, Pai de maravilha, peço que o Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, possa nos abençoar, Senhor. Deus amado, Deus querido, inicia mais uma programação, meu Pai amado, e pedimos ao Senhor, Pai amado, que possa direcionar esse ambiente, possa nos direcionar, meu Pai amado, Deus de maravilha, Pai de compaixão, peço que o Senhor venha tocando, meu Deus, com o Teu poder, venha tocando com a Tua graça nessa manhã, a cada ouvinte, ó Pai, que está, meu Pai, conectado. Meu Pai amado, peço que o Senhor venha tocando com o Teu poder, venha tocando com a Tua graça, venha tocando com a Tua misericórdia, adentra esse lar, essa casa, essa família, e opera com o Teu poder, opera com a Tua graça, opera com a Tua maravilha. Eterno, soberano Jesus amado, nos abençoa nessa bela manhã, em nome da Teu Filho amado Jesus Cristo. Eu te peço nessa manhã, nos abençoa, nos fortaleça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado, engrandecido seja o nosso Deus. Já convido a todos os irmãos, a todas as irmãs, a todos que nos ouvem, a preparar o seu copo com água. Prepara o seu copo com água, a sua garrafa com água. Ah, eu não quero pôr um copo com água, eu quero colocar uma fotografia de um parente, um ente querido. Pode colocar também. Uma peça de roupa, ou chave, documento. É a sua fé. Eu coloco a minha fé à disposição. Eu quero que você também coloque a sua fé em ação. Aquilo que você está precisando, necessitando. Ah, tem uma causa. Coloca esse papel aí, que vamos estar apresentando ao Senhor. A Bíblia fala, tudo é possível ao que crê. Eu tenho fé que Deus vai resolver o seu problema. Você tem fé? Então coloca o seu copo d'água. Tem uma enfermidade? Coloca esse copo com água e toma ela. No momento que a gente orar, você vai tomar posse dessa cura em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então logo mais no meio do programa a gente vai estar fazendo essa oração da cura. Oração da cura, da libertação, da transformação. Porque o meu Deus, Ele ainda opera milagre. É o que eu falei ontem na igreja. Não é Deus que mudou, foi nós que mudamos. A nossa fé ficou mais pouca. Não estamos acreditando que o Senhor pode fazer. Então, meu Deus, Ele continua. Foi o mesmo que abriu o mar vermelho, o mesmo que protegeu Daniel na cova dos leões, que protegeu ali Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente. É o mesmo. Ele opera hoje, operou ontem e opera sempre. Então que tenhamos essa fé que Deus possa fazer o impossível. Amém, irmão Jefim. Deixa eu passar aqui o WhatsApp da Interativa. 38999934584. Lembrando sempre que você que está aí na nossa lista de transmissão e você que recebe também aí no YouTube ou no status aí do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, tem lá os links tanto para ouvir a Interativa quanto o link para você clicar e já vir direto para o bate-papo aqui no WhatsApp da Interativa. Repetindo,
38 99993 4584. Eu vou trazer daqui a pouquinho algumas participações dos irmãos que já estão aqui no nosso WhatsApp. Antes, deixa eu lembrar para você os cultos da Igreja de Renovação Pentecostal Encontro com Deus. Aqui em Bocaiúva é a sede e tem a filial também em Olhos d'Água, né, Jefim? Lá em Olhos d'Água tem a filial, vou passar aqui para você. Aqui em Bocaiúva tem a segunda-feira, tem oração seguida de estudo bíblico, de 19 às 21 horas, né, irmão Sandro? 19 às 21 horas. Cultos, quarta-feira tem o culto de senhoras e círculo de oração. Sexta-feira tem culto de jovens com círculo de oração. Tem o culto de sábado, esses aqui de quarta a domingo, sempre às 19h30. E domingo tem o culto Encontro de Família. Aqui em Bocaiúva, a igreja fica na Rua Geraldo Lopes da Silva, 414, bairro Nossa Senhora Aparecida, pertinho da travessia para o Novo Horizonte, pertinho aqui da linha férrea, muito fácil de você, amigo ouvinte, você que quer nos visitar e encontrar. E em Olhos d'Água tem a igreja de Renovação Pentecostal Encontro com Deus, tem o culto toda segunda, quinta e sábado, sempre às 19h30, ali na Rua São João Batista, é isso? Ou São João? Rua São João. Rua São João, número 359, ao bairro Bela Vista, aí na cidade de Olhos d'Água, para quem a gente saúda os irmãos aí com a paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos de Olhos d'Água. Ali no bairro Bela Vista, Igreja de Renovação Pentecostal, Encontro com Deus. Hoje tem o culto da família, né, irmão Jefim? Culto que, na verdade, é culto encontro de família, né? Verdade. Hoje é o nosso culto abençoado, culto encontro de famílias, aonde reunimos todas as famílias para junto orarmos. Uma oração poderosa, porque o que eu costumo falar, o inimigo ele veio para destruir famílias. Ele quer destruir a base. Porque se ele consegue destruir a família, ele destrói a casa, emprego vai embora, porque a pessoa se desmotiva. A família desmotiva e começa a destruição, aí não tem ânimo mais para ir na igreja, não tem ânimo mais para buscar, para orar. Então se o inimigo tocou na família e conseguiu fazer ali, entrar uma brecha, ele consegue destruir. Por isso que o objetivo do inimigo é destruir famílias, mas com oração. Por isso que tem esse culto, o encontro de famílias, onde todas as famílias são bem-vindas nesse culto, onde vamos orar poderosamente para que o Senhor possa blindar a sua casa, querido ouvinte, para que Deus possa blindar a sua família. Vamos orando, tem um círculo de oração, tem a oração dos pedidos também. E aos queridos ouvintes, irmãos, pode trazer pedidos também no culto de encontro de família. A gente ora, objetos, pertences, água também. O irmão Sandro ontem já contou o milagre do Senhor através de ele ter levado a sua garrafa com água ali. A gente orou e levou para sua mãe. Deus trabalhou poderosamente. Então isso é importante. É de acordo com a sua fé. Se você tem fé, faça. Não importa o que os outros falam. Não, isso não vale a pena. Isso não tem resultado. Se você tem fé, Deus vai trabalhar através da sua fé. Todas as vezes que o nosso bom Deus, quando Jesus veio na terra, todas as vezes que ele ia curar alguém, que ele ia fazer algo em prol de uma pessoa na Bíblia, o que ele perguntava? Tem fé? Eu tenho fé. Então a tua fé te curou, a tua fé te salvou, a tua fé te libertou. Vai em paz. Tudo é de acordo com a nossa fé. Por isso que eu sempre falo, não existe fé grande e nem fé pequena, mas sim o tanto que você confia nela, o tanto que você acredita. Se eu acredito muito na minha fé, se eu determino, se eu tenho a confiança, a minha fé é grande. Agora, se eu não confio, se eu não creio que Deus pode fazer o impossível, a minha fé é pequena. Então, querido ouvinte, tenha fé. Acredite que Deus ele pode fazer infinitamente. Em Salmos, capítulo 121, fala assim, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro, o teu socorro, querido ouvinte, vem do Senhor.
Por isso que é importante estarmos na presença de Deus. Por isso que é importante irmos no culto, levarmos a nossa família. Mas talvez a gente fale assim, mas minha criança pula demais. Não tem problema. O importante é que ela está lá, por mais que ela está brincando, pulando na hora do culto, mas o ouvido dela está aberto. Você pode perguntar no final ali o que aconteceu, ela vai te falar. Se acontecer alguma coisa de errado ali, ela fala. Então, isso é importante. Leva a sua criança, não tem problema que ela brinque, ela pula, mas ela está ouvindo a palavra do Senhor, Deus está abençoando ela está crescendo no caminho do Senhor, igual aquele versículo que a gente leu. Ensina o menino no caminho que deve andar, para quando chegar a envelhecer, não se desviará dele. Então, isso é importante. Hoje é o nosso culto abençoado, culto de família, na direção do nosso querido pastor Gerson. E Deus, ele vai trabalhar de uma forma poderosa, amém? São vários testemunhos através dessas orações. E eu quero te convidar, você que está passando por algum problema, seja na área sentimental, seja na área financeira, familiar, você que deseja a restauração da sua família, eu te convido a estar hoje conosco no culto às 19h30, neste domingo, na Igreja de Renovação Pentecostal Encontro com Deus, endereço que os irmãos têm passado. E Deus vai abençoar a sua vida. Além desses testemunhos que o irmão tem falado, eu tenho alcançado essa bênção na vida da minha mãe. Há uma bênção de cura através das nossas orações, através de termos ungido a água e ela ter tomado esta água e ela foi curada para a glória de Deus. Amém? Amém. E o irmão Jefinho, ele comentou algo interessante, irmão Sandro. É porque realmente a família é reunida ali no culto da família. O membro da família que está ali, ele se sente fortalecido. Uma coisa é um membro ir sozinho e outra a família está junto, né? Porque Deus atua ali no nosso dia a dia, né? Ou seja, a união da família fortalece os membros, né, irmão Sandro? Realmente, né? A pessoa tem mais força, né? Quando juntamente com a sua família caminha, né, para buscar a Deus. E os maiores beneficiados somos nós mesmos. Deus, o interesse de Deus é alcançar a nossa vida com as suas bênçãos. A Bíblia ela vai nos dizer, no livro de Isaías, que aqueles que quiserem e derem ouvido à voz do Senhor, comerá o melhor dessa terra, o bem dessa terra. Então, nós precisamos atentar para Deus. Às vezes a gente quer resolver tudo sozinho, mas há um momento na vida da gente que a gente não consegue. E de repente a gente se vê, né, frustrado, de repente a gente se vê limitado, situações que não resolvem. Problemas, todos nós temos, né? Mas vamos levar estes problemas a Deus? Jesus, ele nos faz o convite lá em Mateus 11, versos 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então é Deus te convidando para que você venha a Ele trazendo seus problemas, que Ele vai vir até você trazendo também as soluções. Amém. Eu vou trazer aqui algumas participações. Antes, deixa eu trazer aqui duas novidades. Primeiro, para falar aqui, brevemente a gente vai estar, né, irmão Jefim, com a live da Interativa, né? A Interativa Live é o nome que vai ter lá a nossa live, ou seja, além dos amigos ouvintes poderem nos ouvir aí através do link no nosso site, no Radiosnet também, vai poder também assistir, vai conhecer aí os irmãos que apresentam aqui na Interativa. Né? A gente está preparado. Jefinho falou que não sabe se vai ser uma boa coisa ver a imagem, mas o pessoal gosta, né, do lado de lá, de ver como que é a rádio, ver os irmãos que eles conhecem participando. A gente vai estar, então, preparando aí a live da Interativa. Brevemente a gente vai estar trazendo. E outra novidade é que hoje a palavra do dia não vai ser com o irmão Jefinho. Hoje a palavra do dia não vai ser com o João Carlos. Hoje é poderosa, repleta de conhecimento bíblico. Vai ser o nosso irmão Sandro, vai estar trazendo a palavra do dia. Por isso a gente vai deixar ele um tiquinho quietinho aí, só uns 5 minutos, né, Jefinho? Não precisa mais que isso, não. Deixa eu trazer aqui primeiras participações no nosso WhatsApp da Interativa. Lembrando, é o 38 99993 4584. Quem conhece
as pregações do irmão Sandro, sabe que são pregações cheias de conhecimento bíblico, né? O irmão Sandro que gosta de estar sempre lendo a Bíblia, sempre pesquisando, trazendo coisas interessantes e também algumas curiosidades a respeito de passagens bíblicas. Então, hoje vamos ter aí a palavra do dia repleta de conhecimento, muito poderosa, muito forte, como falou o irmão Jefinho. Agora que são 9h30, tá aqui a participação, já que nós mandamos já a saudação para eles lá em Itamarandiba, vamos começar por eles. Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo, é a irmã Márcia Presbítero Márcio de Itamarandiba. Que o Senhor esteja sempre presente em nossas vidas e que não nos deixe que o amor ao próximo se esfrie e que possamos ser imitadores do Senhor. Olha só que palavra poderosa. Gostaria de ouvir o louvor Eu Sou Teu Pai. Depois a irmã fala aí pra gente quem é que canta o louvor Eu Sou Seu Pai, pra gente poder localizar aqui, viu, irmã Márcia, presbítero Márcio. E é importante, né? Porque Jesus Cristo, quando a Bíblia fala para seguirmos os passos de Cristo, é isso. É sermos imitadores dele, né? Nós fazermos aquilo que Jesus falou, é como os irmãos eles falaram aí, que a gente não deixe que o nosso amor, aos irmãos, ao próximo, seja irmãos ali da igreja, seja pessoas fora da igreja, mas que necessitam da palavra de Deus, que não deixemos que esse amor esfrie. E é interessante, sem querer aprofundar, e já aprofundando um pouquinho, é interessante que tivemos nessa semana, aí na Igreja de Renovação Pentecostal Encontro com Deus, onde você é convidado a acompanhar os cultos, aqui no bairro Nossa Senhora Aparecida, ou então em Olhos d'Água, tivemos uma palavra que veio nessa linha de pensamento que os irmãos lá de Itamarandiba falaram. Lá falava a respeito de voltar, de lembrarmos do primeiro amor, né, irmão Jefinho? Né? Ou seja, aquele amor que a gente tinha quando aceitou Jesus, quando entrou para a casa de Deus, quando começamos a fazer os trabalhos de Deus. É isso. Quando fala de não deixar que esse amor esfrie, é isso, nós voltarmos ao primeiro amor, aquele entusiasmo que tínhamos lá no início, aquela convicção de que nós faríamos de tudo pela honra e pela glória do nosso Deus. E só um detalhe aqui, falando sobre ser imitador de Cristo, o que a gente está fazendo aqui é imitando Cristo. Uhum. Porque a Bíblia fala assim, para a gente ser imitador de Cristo e anunciar o Evangelho a toda criatura. Isso. Então, esse meio aqui é um meio de anunciar o Evangelho. Então, o que a gente está fazendo aqui nessa rádio não é em vão, é sermos imitadores de Cristo. A gente está imitando Cristo de uma forma que leve aos ouvidos das pessoas, a mais pessoas, porque não só aqui de Bocaiúva que ouve, mas das cidades, as cidades circunvizinhas, Itamarandiba, Belo Horizonte, São Paulo. Então, isso é um meio de evangelismo. Até o título do programa já fala, quem quer aceitar Jesus? E uma coisa que eu sempre falo, né? Às vezes a gente entende essa frase, ela é até um pouco errada, porque é Cristo que nos aceita. A gente só faz um ato ali de confirmação. Mas isso é importante, porque Deus, ele quer entrar na nossa vida, ele quer entrar na nossa casa e fazer algo extraordinário. Mas ele precisa que a gente primeiro receba essa palavra, abra o nosso coração e aceite a palavra de Cristo, do nosso Senhor Jesus. Amém. Eles falaram aqui, Valesca Maísa que canta. Vamos separar ali. Vamos trazer aqui mais participações aqui no nosso WhatsApp. Daqui a pouco, lembrando que tem a oração da cura. Você que vai fazer o seu pedido de oração, você que vai colocar o seu objeto aí para aquela cura que você busca, aquele milagre que você busca. Portanto, o WhatsApp da Interativa à disposição. Daqui a pouco, a oração poderosa que vai trazer cura para a sua vida, para a vida da sua família. A Ana Karina, da Igreja Assembleia de Deus, bom dia, peço oração por minha vida financeira. E está pedindo também para tocar a música Maranata. Coloca aí o nome da Ana Karina, viu, irmão Jefinho? Ana Karina, lá da Igreja Assembleia de Deus, pedindo oração pela sua vida financeira. Daqui a pouco a gente vai colocar o nome da irmã ali na oração. Adriana Santos, bom dia, paz do Senhor Jesus, já estou aqui ligadinha no programa, que Deus abençoe vocês. Mande um alô aqui
para mim, para o meu marido Nelson, aqui em João Pinheiro, nossos amigos e irmãos na cidade de João Pinheiro, como o irmão Jefinho falou. A Interativa não está só em Bocaiúva, está espalhada aí pelo Brasil inteiro, é Itamarandiba, é Belo Horizonte, é São Paulo, é João Pinheiro, né? Pessoal nas roças também acompanhando a gente, né? Deixa eu ver aqui mais participações. A paz do Senhor Jesus. Bom dia para os irmãos. Aqui hoje, presbítero Rosalino e Maria José e Carlos estão escutando o programa. O irmão Rosalino também participando agora aí no nosso WhatsApp também, ó. Bom demais. Eu tava vendo que era um número novo. Que Deus esteja abençoando o presbítero Rosalino, irmã Maria José, também o Carlos ouvindo a Interativa. Pastor Gerson também está lá ouvindo a gente. A paz do Senhor Jesus, Pastor Gerson, ele está lá conferindo os nossos trabalhos também, né? É responsabilidade, tá falando o irmão Sandro. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Eu sempre recebi bênção e tenho muita fé na oração. O copo com água, estou ligada na rádio. Adriana e filhos, nossa irmã Adriana. É como o irmão Jefinho falou, tudo é baseado na fé, né, Jefinho? Se tiver fé, o milagre vem. O que a gente não pode é pedir tendo dúvida daquilo que a gente está pedindo. Enquanto a gente está pedindo com fé, Deus nos ouve. A Bíblia diz isso, né? A fé, ela é a base para que o milagre aconteça na nossa vida. Daqui a pouco vou trazer aqui participação da irmã Silvia, também está aqui digitando. A irmã Sara Cris. E aí quando a gente fala Sara na igreja, tem 3 Saras agora, né? Tinha 2 Saras, a Sarinha está ali. Aliás, diga-se de passagem, a Sarinha, eu estava conversando com o Leonício esses dias, canta muito bem, né? Tem uma voz excelente ali no louvor, né? A Sarinha. Aqui a Sara Cris. Passando rapidinho para deixar um alô para os ouvintes, Jesus possa visitar cada lar nesse dia. Ansiosa pela pregação do irmão Sandro. Vai estar todo mundo prestando atenção na pregação, viu, irmão Sandro? É o que eu falei, é a novidade, né? E aí o irmão Sandro falou que a responsabilidade só aumenta. A irmã Silvia está aqui com a gente, deixando a paz do Senhor Jesus, irmãos, estamos ligadinhas aqui na rádio. Deixa eu ver aqui, tem aqui o irmão Vando, deixa eu trazer aqui o áudio do irmão Vando, enquanto a irmã Adriele está digitando ali também. Familiares lá da irmã Adriele também acompanhando a Interativa. Paz do Senhor, irmão Sandro, irmão Vando. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos aí que estão aí na rádio aí. Trazendo essa linda programação, trazendo para o nosso coração as mensagens de Deus. Passando aqui, pedindo também aos irmãos aí, me colocando aí nas orações, né, para mim, minha esposa e meus filhos, toda a minha parentela, ora aí para cada um de nós. E pedir um hino, né, Soldado Ferido. Oferecimento aí a todos os irmãos, todos os ouvintes aí da rádio. A paz do Senhor Jesus Cristo e um bom dia a todos. A paz do Senhor Jesus, irmão Vando. Aqui, ó, mais uma aí pro Sandro. A irmã Adriele, deixa eu pegar aqui. A paz do Senhor Jesus. Vamos ter uma palavra de conhecimento hoje. Glória a Deus. Deus abençoe cada um que estão ouvindo em nome de Jesus Cristo. E a cada participação dos irmãos falando ali, aí o irmão Wander ele já dá mais uma mexida ali. Preparando ali a palavra poderosa. Ou seja, as expectativas estão aumentando, né, Jefinho? Em torno aí da palavra do dia. Bom, daqui a pouco, tendo mais participações dos irmãos, daqui a pouco a gente vai estar trazendo aqui, ó, deixa eu fechar então esse bloco. O Pio lá de Embu das Artes, São Paulo, juntamente com a esposa. Deus abençoe Pio aí na cidade de Embu das Artes. Grande Pio, mais cedo eu estava conversando com ele. Aqui, ó, a Silvia está pedindo oração. Oração por minha vida e meu esposo Marcos Vinícius. A irmã Silvia, o Jefinho tá colocando ali, viu, irmã Silvia, ali nos pedidos de oração. E você, amigo ouvinte da Interativa, irmãos, irmãs, amigos ouvintes que quiserem também deixar aí o pedido de oração para você, para algum familiar,
por aquela causa que pra gente parece impossível, tenha certeza que Deus ele tem um milagre aí para a sua vida. WhatsApp da Interativa, repetindo, 38999934584. Deixa eu deixar um versículo aqui para nossa reflexão. Eu estava lendo ele mais cedo. Hoje eu madruguei, já fiz um trabalho mais cedo ali, já corri, já deixei tudo preparado para a Interativa ontem à noite, para hoje sair na madrugada. E em uma pausa e outra, eu estava dando uma olhada nesse versículo. Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos 8, 26, você amigo ouvinte da Interativa, que quiser abrir a sua Bíblia, você que quiser abrir aí o aplicativo de Bíblias, ou então a própria Bíblia física, você que porventura não tem uma Bíblia em mãos, preste atenção nesse versículo. Romanos capítulo 8, versículo 26. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Um versículo que fala a respeito, a gente falou aí a respeito de, o irmão Sandro comentou de fraquezas que nós temos, problemas que nós temos, por isso a gente tem que orar bastante a Deus e tem que ter bastante essa união da família no caminho de Deus, porque realmente momentos de fraqueza existem. E aqui eu chamo a atenção para três pontos. Dias de fraquezas todos nós temos. Todos nós temos. Independente de estarmos no caminho de Deus ou não, independente de ser pessoas que têm muito ou pouco dinheiro, todos nós temos dias de fraqueza, mas a gente tem que ter em mente que precisamos de ajuda. Temos que ter a humildade para reconhecer as nossas fraquezas, reconhecer a nossa fragilidade. Esse é o começo para que o Espírito Santo ele venha nos ajudar. 2. Na fraqueza, nos faltam palavras. Aí falou que às vezes a gente não consegue expressar, mas o Espírito Santo, ele entende aquilo que a gente está sentindo. Tem até aquela expressão inexprimíveis, ou seja, que não se entende. Talvez você já tenha visto uma pessoa que está passando por tanto problema, um problema tão difícil, que a pessoa, ela está ali chorando, você pergunta algo para ela, e ela fala, você não consegue entender, ela não consegue nem se expressar. É a esse ponto que o Espírito Santo fala. Quando você chega a esse clímax em que se sente fraco, que os problemas eles têm enfraquecido você, sua mente, a sua força física. Tem hora que a pessoa, até para orar, ela não tem palavras. E muitas vezes as orações acabam até se tornando repetitivas por isso, porque você se sente fragilizado, se tornam automáticas. O Espírito Santo, ele entende o que o seu coração está passando, intercede até Deus por você. E o terceiro ponto é esse, é que ele intercede por nós nesses dias difíceis que nós estamos passando. E aí a pessoa, às vezes ela pensa assim, que indo para o caminho de Deus, que os problemas que existem aí vão sumir, desaparecer. E na verdade não é. Eles fazem parte, eles são consequência do pecado. Exatamente pela humanidade, ela ter herdado o pecado de Adão e Eva, ele estar no mundo. Esse sofrimento, eles fazem parte, são consequências dele. Ou seja, tem coisas da mesma forma que existem pessoas aí no mundo que sofrem doenças, o cristão ele passa por doenças. Da mesma forma que pessoas aí no mundo têm dívidas e às vezes ela corre ali para tentar quitar aquelas dívidas e um momento ela acaba acumulando e ela passa aperto, o cristão também está sujeito a isso. Da mesma forma que existem problemas familiares na vida das pessoas, o cristão também está sujeito. A diferença é que o cristão ele passa a ter confiança no Espírito de Deus. Passa a buscar a Deus em primeiro lugar. Às vezes a gente imagina assim que os problemas, que Deus ele possa tirar os problemas da nossa vida. Então, a hora que a gente pede para Deus para que ele tire determinado problema, e Deus, na verdade, ele nos dá força para enfrentar aquela situação. Ele não tira o problema, mas te fortalece. Você passa a ter conhecimento para enfrentar aquela situação difícil. Tem hora que a pessoa ela pede assim, Deus, me dê mais amor. Deus ele não vai te dar mais amor, mas ele coloca pessoas que necessitam da sua ajuda
para que você venha a exercitar a arte de amar o próximo. Ou seja, Deus, ele age dessa forma. As pessoas falam aquele ditado de não dar o peixe, mas dar a vara, ensinar a pescar, né? Seria mais ou menos isso. Já pensou se todo problema que a gente tivesse, falasse, ó Deus, tira de mim esse problema, e ele tirasse? Seria fácil demais. E as pessoas, elas falam que tudo que vem fácil vai fácil, porque a pessoa normalmente ela não valoriza. Se você chegar em uma loja, por exemplo, ver um produto barato demais, e é um produto que ressalta aos seus olhos, você desconfia. Você olha, alguma coisa está errada, né? Ou seja, quando a pessoa ela tem o suor do seu corpo para conseguir algo, a pessoa valoriza mais. Quando você exercita a arte de amar ao próximo, aquilo fica pelo resto da sua vida. Quando você passa por situações de dificuldade e em Deus você busca ajuda, você ora a Ele pedindo ajuda, você busca ajuda de irmãos que são mais experientes nesse sentido. Você passa a colocar em prática aquilo tudo e sai daquela situação, aí você sente o poder do Espírito Santo. É como o Jefinho falou, o milagre, ele vem para aquele que tem a fé. A Bíblia fala isso, que o milagre ele vai seguir baseado na fé da pessoa. A pessoa tem que ter fé para ela ver os milagres. Às vezes o milagre acontece, mas às vezes a gente não acredita, a gente pede algo para Deus, Deus responde, a gente não acredita, a gente nem vê aquela resposta ali. A resposta está ali. Deus está respondendo, Ele coloca uma situação que é a resposta àquele nosso pedido de oração. Mas a gente simplesmente pediu, só por pedir para sair daquela situação de dificuldade, a gente não vê o milagre acontecer. A gente não vê que a resposta da nossa oração está ali. Ultimamente, eu tenho prestado atenção nessas últimas pregações. Deus ele tem tocado bastante através do seu Espírito Santo, que as pregações elas têm chamado a atenção para se voltar a Deus, para se organizar a sua casa para a volta de Jesus Cristo, para se colocar à disposição em prol do reino de Deus. Porque é isso, né? Porque a mensagem que os cristãos receberam de Jesus é essa, que o rei está voltando, né? Que ele vem e que a cada dia que passa está mais perto de ele vir para buscar a igreja, que é a sua noiva. E da mesma forma como aconteceu lá no caso de Noé e a arca, quando Deus ele ia trazer o dilúvio, falou, ó, entra você e sua família na arca, porque esse mundo vai ser destruído. Noé, ele sentia a vontade de que as outras pessoas também isso. Se dependesse de Noé, todo mundo entrava. É da mesma forma os cristãos, eles sabem que Jesus está voltando. E todo cristão que conhece a palavra de Deus, ele quer que mais e mais pessoas também estejam juntos com eles quando Jesus voltar. Seria uma espécie de arca, né, Jefinho? Seria como se Deus estivesse trazendo uma segunda arca, fosse levar aqueles que são fiéis a Ele, e aí a gente quer que mais e mais pessoas sejam salvas. Amém, Jefinho? Verdade, João Carlos. E uma coisa que você falou aí, que a gente tem que frisar a respeito daquilo que a gente às vezes pede a Deus. Oh Deus, eu quero que o Senhor faça isso. A Bíblia fala em Provérbios 19, 21, que fala assim, ó, muitos são os propósitos no coração do homem, mas o conselho do Senhor que permanecerá. Às vezes a gente planeja, quer que Deus faça alguma coisa, pede a Deus, eu preciso disso, mas isso é do nosso coração, não é da vontade de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, aquilo que não é da vontade de Deus não vai acontecer. Muitos são propósitos. Todo dia a gente tem um plano. Olha, eu tenho que fazer isso. Deus faz isso. Eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer aquilo. Mas o que vai permanecer é a vontade de Deus. Então entenda isso. Eu tenho uma frase assim: Deus não vai dar o que a gente quer. Ele vai dar o que a gente precisa. Entenda isso, querido ouvinte. Não é o que você quer, não é o que eu quero, não é o que nós queremos, mas é o que nós precisamos. Porque às vezes a gente pede algo que a gente nem precisa. A gente quer, mas a gente não precisa. Deus, eu quero isso. E o Senhor olha para nós e fala, mas você não precisa disso. Eu quero aquilo. Não, você quer, mas você não precisa. Então entenda isso todas as vezes que você for pedir algo a Deus. Entenda que o que vai permanecer diante disso tudo é a vontade dele. Porque a Bíblia fala que a vontade do Senhor, ela é boa,
perfeita e agradável. Então tudo aquilo que Deus ele planeja para nós é bom. Tudo aquilo que Deus ele fala para nós, que ele determina, que ele determinou, que ele escreveu no nosso livro, é bom pra gente. Então entenda isso. Às vezes, muitas das vezes, eu, você, nós não entendemos os planos do Senhor. Às vezes a gente não entende, mas Senhor, por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Mas Senhor, por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou vivendo aquilo? Às vezes a gente não vai entender mesmo. E a Bíblia fala que às vezes a gente não vai entender, que a gente apenas tem que confiar. Tem até um louvor que diz assim: eu não entendo, mas eu aceito, porque os teus planos são muito melhores e maiores do que os meus. Então entenda isso. Todas as vezes que você estiver passando por algo, que for determinação do Senhor, entenda. Uma coisa que eu sempre falo é que tudo isso coopera para o bem daqueles que amam a Deus e para que o nome do Senhor seja glorificado. Paulo fala para a gente alegrar na provação, porque isso resulta para nós que o nome do Senhor ele é anunciado e glorificado. Quando os 2 discípulos do Senhor foram presos, foi preso no cárcere, eles olharam para o outro e falaram assim: o que a gente vai fazer aqui? Foram presos para expulsar um demônio de uma jovem. E eles falam assim: o que a gente vai fazer aqui? A gente está preso no cárcere interior, preso no tronco ainda, sem luz, sem nada, úmido. Vamos adorar. Vamos adorar. E aquela adoração foi para Deus? Sim. Mas a Bíblia fala que os outros presos escutavam. Então, de uma certa forma ali, aqueles presos estavam sendo evangelizados. Eles estavam olhando para aqueles 2 homens de Deus ali e estavam falando: olha para vocês verem. Eles foram chicoteados, foram humilhados por pregar e por expulsar um demônio. E eles continuam adorando. Eu vou procurar saber quem é esse Deus. Inclusive o carcereiro, no final, quando o Senhor liberta aqueles 2 homens do Senhor, ele fala: o que eu tenho que fazer para me ser igual a vocês? O que eu tenho que fazer para me servir ao Senhor? E ele olha para ele e fala: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Entendeu que às vezes a gente passa problemas, dificuldades, mas é para que o nome do Senhor ele seja glorificado. É para que as pessoas ao nosso redor ouvem essa palavra e vejam essa palavra em nós e sintam desejo de aceitar Jesus. Porque a melhor palavra não é o que a gente prega, mas o que a gente vive. A melhor palavra não é o que a gente fala, mas o que as pessoas veem em nós. E se ela vê em você uma diferença, se ela vê em você, não é que a gente não vai viver sem luta, não, é igual o João Carlos falou, não é que a gente, eu vou passar para ser cristão, as lutas vão sumir, não. O importante é que as lutas, elas vão continuar, sim, elas vão continuar, mas o importante é que a gente não está só. Isso que é o diferencial, é quando a gente olha para o nosso lado, a gente sente a presença do Senhor. Tem um anjo protegendo. O que o Salmo 91 diz, que todo mundo gosta desse salmo: 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. É a presença do Senhor que faz a diferença. É a presença do Senhor que traz o diferencial. Então, a dificuldade vão vir, os problemas vão vir, mas diante disso tudo, as pessoas vão olhar para nós e ver que a gente está enfrentando a dificuldade? Sim, mas a gente está glorificando o nosso Deus. Foi preso por pregar a palavra? Sim, olha, mas eles estão lá glorificando o Senhor, eles estão adorando o Senhor. Olha, eles estão enfrentando uma dificuldade terrível, uma doença, qual que for o problema, mas eles continuam indo na igreja, eles continuam buscando a presença do Senhor. Isso é o diferencial. Por isso que fala muitos propósitos no coração do homem, mas o que vai permanecer é a vontade do Senhor. Amém. O irmão Santo parece que ele quer completar. Antes do irmão Santo fazer o complemento, deixa eu só lembrar uma coisa. Eu estava lembrando esses dias, foi até durante o culto, porque a gente falou aqui a respeito de milagres, a gente falou que Deus responde os milagres, e todo o exemplo que a gente vê na Bíblia
de coisas grandiosas que acontecia, sempre no final o nome de Deus era enaltecido. Ou seja, sempre deixava claro que aquilo aconteceu pela mão de Deus. Na nossa vida, os milagres acontecem para isso, para que a gente glorifique a Deus no final. Porque muitas vezes a gente pede a Deus ajuda. E aí quando a gente passa por aquele problema todo, a gente simplesmente alivia. Esquece de glorificar a Deus, falar a respeito daquele milagre. Eu fico observando sempre as oportunidades que são passadas na igreja quando fala a respeito de milagres, porque é isso. Coisas boas acontecem na nossa vida constantemente. A gente tem que falar a respeito dessas coisas que Deus faz, porque é isso que glorifica o nome de Deus, né, irmão Sandro? Sim, exatamente, irmão João Carlos, irmão Jefferson. Os irmãos falando, eu lembrei dessa frase que diz que Deus, Ele nem sempre faz aquilo que a gente quer. Na minha experiência própria, lá no início de minha conversão, no início da minha caminhada cristã, eu pedi a Deus algo com insistência, sempre insistindo em um mesmo assunto, em um mesmo pedido, algo que eu achava que para mim seria benéfico. E assim, por ser inexperiente na fé, e Deus falando para mim ter calma. E eu, inexperiente na fé, eu ficava pensando assim, será que quando essa bênção que eu estou pedindo chegar a mim, ela vai ser necessária? Porque sempre o lado humano, a gente olhando a questão de tempo. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. Mas, nesse algo que eu estava pedindo, iria me prejudicar mais na frente. E Deus me deu um grande livramento. Hoje, né, olhando para o que eu passei, e que futuramente Deus falou que eu ia passar, se eu tivesse pegado esse algo que eu queria, ia prejudicar muito a minha vida espiritual. Às vezes é o seguinte, Deus está falando não com nós, né? E nós estamos entendendo que é um sim. Às vezes a gente antecipa, né? E acaba as coisas dando errado para nós. Mas quando nós buscamos o conselho divino e a orientação divina, as coisas tendem a dar certo na nossa vida, porque são preparadas por Deus. Não ponha a mão onde Deus não está te permitindo que você ponha a mão. Não queira para si aquilo que Deus não deseja para você. São essas as palavras. O apóstolo Paulo ele fala que tem coisas que são lícitas, mas não edificam. Tem hora que a gente pede algo que não vai nos edificar. Pode ser bom, né? Mas Deus ele quer algo que venha a edificar, ou seja, edificar a gente ou edificar algum dos irmãos. Às vezes tem hora que o não de Deus ele é mais importante do que o sim, mesmo que seja algo que pra gente pareça útil, pareça bom, né? Às vezes, tem hora que eu estava observando outro dia, teve até uma mensagem falando a respeito do não. Porque quando a gente vai crescendo, aprendendo e querendo sempre o sim. Tem hora que o primeiro não foi lá com Adão e Eva, a respeito do fruto, né? Ou seja, tem hora que o não, ele faz bem para a nossa vida. Antes de passar aqui para o irmão Jefim, que vai estar trazendo a oração da cura, deixa eu registrar aqui a participação da irmã Lucilene, aqui no nosso WhatsApp da Interativa, 38999934584. Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. A todos os ouvintes da rádio, gostaria de pedir a oração para Deus abençoar, que eu e meu noivo possamos conseguir dar entrada nos papéis do casamento, ainda se Deus quiser. Ele quer Lucilene e irmão Dudu, né? Isso, vamos pedir então para o Jefinho colocar então a Lucilene e o Dudu aí na oração. Vamos então trazer a oração, daqui a pouquinho tem a tão aguardada palavra do dia, irmão Sandro. Tá suando frio e o estúdio já não tá tão friozinho assim, né? Tá um pouquinho quente. Vou passar pro irmão Jefim, que vai estar trazendo então a oração da cura, né, irmão Jefim? Amém, aleluia, louvado seja nosso Deus. Tá falando com o João Carlos aqui que mostrando já tá suando frio. A cada participante fala, olha, eu quero ver essa palavra. Vai todo mundo prestar atenção hoje. Tá consertada na cadeira, então, deixa eu pregar mais um versículo aqui. Aleluia. Então, você já preparou seu copo com água? Quero mandar um abraço também, né, para nossa
irmã que dirige a nossa igreja lá em Olhos d'Água, cooperadora, irmã Tati. O irmão falou aí na rua São João, lá em Olhos d'Água, no bairro Bela Vista, 359. Os dias de culto, como o João falou, são quinta-feira, sábado e segunda-feira. Tá na direção lá da nossa querida irmã Tati, cooperadora irmã Tati, mulher de oração, busca a presença do Senhor. Já tem um tempo que ela está lá, não desiste, com garra, e isso é importante. Muito mais do que falar é você ver a atitude. É isso que eu sempre falo com o pai. Muito mais do que falar, eu sou isso, eu sou aquilo, é ver a garra. E a gente vê isso, a garra, a determinação dela, juntamente ali com seu filho Samuel, seu marido Adalto, irmão Adalto. A dedicação, isso é importante. Nunca ali abandonou, continuou firme nos piores momentos, ali nas piores dificuldades, ela com garra, com determinação. E isso é um diferencial. E isso mostra pra gente que não é só crente, talvez assim, entre aspas, de carteirinha, eu sou isso, só que não. Mostra na prática, isso é importante. Manda um grande abraço e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. E não só ela, mas os irmãos, Madalena, toda a sua família ali que está junto nos dias de culto. Que Deus em Cristo possa abençoar as suas vidas, abençoar a nossa irmã Tati, juntamente com a sua família, e continuar dando essa firmeza, continuar fortalecendo a vida dela e de todos os irmãos da igreja. Preparou seu copo com água? Só quero deixar um versículo que encontra em Mateus capítulo 21, 22, que vai ser a confirmação da nossa oração. E tudo o que pedires em oração, crendo, recebereis. Você vai pedir nessa oração, você vai crer e você vai receber. Nós vamos receber nessa oração, em nome do Senhor Jesus. Como ministro da palavra do Senhor, eu quero profetizar nessa oração. A gente vai pedir, vai orar, crer nesse milagre, crer nessa restauração e vamos receber. Amém? Eterno, soberano, Jesus amado, Pai de bondade, Pai de amor, eu quero louvar ao teu nome e te glorificar, o Senhor, na beleza da tua santidade. Pai amado, Pai querido, eu quero te engrandecer porque tu és um Deus maravilhoso, tu és um Deus poderoso, tu és um Deus grande. Meu Pai amado, Deus querido, Deus de maravilha, eu louvo o teu nome, Senhor. Eu louvo o teu nome nessa manhã, meu Pai. E peço, Senhor, que pela tua misericórdia, Deus amado, intercedemos agora, Pai, a todas as vidas, a todos os ouvintes, ó Pai, que estão colocando, que colocou o seu copo com água, que colocou a garrafa com água, que colocou, meu Pai amado, crendo com fé esse copo com água. Meu Pai, eu quero determinar sobre a vida dessa pessoa, que através dela tomar essa água, que através dela colocar essa água em alguma comida, ou em algo, Pai, que ela precisa, que o Senhor possa fazer um milagre hoje, que o Senhor venha fazendo trabalhar hoje, em nome da teu filho amado Jesus Cristo. Que toda enfermidade seja repreendida hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, eu creio nesse milagre, eu creio nessa restauração, papai. Essas fotografias, esses documentos, chave, pedidos de oração, eu quero entregar em tuas mãos. A irmã Lucilene em tuas mãos, a irmã Silvia, o irmão Vinícius, a Ana Karina em tuas mãos, ó Pai. Que o Senhor possa visitar, que o Senhor possa trabalhar, repreender o espírito devorador, tocar, meu Pai amado, na vida financeira, meu Pai amado, repreender a destruição, repreender o mal, em nome da teu filho amado Jesus Cristo. Meu Pai amado, venha tocando com o teu poder, venha tocando com a tua graça, venha abrindo as portas, ó Pai, para o casamento. Que o Senhor possa tocar, repreender o impedimento, repreender a barreira, repreender o laço. Meu Pai amado, as pessoas que estão pedindo por cura, meu Deus amado, eu intercedo por elas nesse momento, Pai, reunindo as nossas fé aqui nessa rádio e juntando com as fé, Pai amado, de todos os que estão orando. Eu creio, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesse milagre dessa cura, da libertação, nesses papéis, ó Pai, que o Senhor possa entrar nessa causa na justiça, nesse problema que está parado.
parado, que está travado, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, que o Senhor vem abrindo. Eu profetizo cura, eu profetizo libertação, eu profetizo a cura da alma, eu profetizo providência do céu, meu Pai. Abre as janelas do céu e derrama uma bênção tal, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Meu Deus, eu confirmo, Pai, como o Senhor falou, tudo que pedires em oração crendo, recebereis. Eu creio no meu milagre, em nome do Senhor Jesus. E a todos os que oraram nesse momento, Pai, vai receber da parte do Senhor aquilo que eles precisam, não o que queremos, mas o que precisamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu convido a você que preparou seu copo com água a tomar dele e tomar posse também. A vocês que colocaram objetos, pedidos de oração, crê que Deus vai fazer esse milagre em nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala assim, ó: a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das que não se vê. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. A fé, eu costumo sempre falar, não é o que você vê, é o que você não vê. Você espera, é o firme fundamento daquilo que você espera. Eu espero no meu milagre, eu espero que Deus vai fazer, e a prova das que não se vê. Eu não estou vendo acontecendo, mas eu tenho fé que vai acontecer. Eu não estou vendo a restauração da minha família, mas eu tenho fé que essa restauração vai vir. Eu não estou vendo a cura, mas eu tenho fé que essa cura ela vai chegar. Então toma posse da sua bênção nessa manhã. Que o Senhor Jesus possa adentrar sobre a sua casa e fazer algo extraordinário. Amém. Deixa eu trazer aqui, antes da palavra do dia, vou trazer para você os dias dos cultos da Igreja de Renovação Pentecostal Encontro com Deus aqui da cidade de Bocaiúva e também da cidade vizinha de Olhos d'Água. A Igreja de Renovação Pentecostal Encontro com Deus tem o prazer de convidar a todos para os nossos cultos, todos os dias às 19h30 em Bocaiúva. Quarta-feira, culto de senhoras e círculo de oração. Sexta-feira, culto de jovens com círculo de oração. Culto de sábado e domingo, culto Encontro de Família, na Rua Geraldo Lopes da Silva, 414, bairro Nossa Senhora Aparecida, perto da travessia para o bairro Novo Horizonte. E em Olhos d'Água, cultos toda segunda, quinta e sábado, na Rua São João, número 359, bairro Bela Vista. Igreja de Renovação Pentecostal Encontro com Deus. Você ouve agora a palavra do dia. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos que acompanham a nossa programação. E eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia no Evangelho de São Marcos, capítulo 4, que nos fala da parábola do semeador. E logo após a leitura, estarei fazendo a oração para assim iniciarmos esta pregação. Amém? Marcos 4, versos 1 ao verso 9. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim lhe ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouve, eis que saiu o semeador a semear. E o semeador, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso,
onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não pode ser, nasceu, visto por não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. A outra, enfim, caiu em boa terra, e deu frutos e vingou, e cresceu, produzindo a 30, a 70 e 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Oremos ao nosso Deus. Querido e amado Deus, nosso Pai, nesta manhã, meu Deus, pedimos ao Senhor que abra os nossos corações a sua palavra, meu Deus, que a minha boca, meu Deus, seja, Pai, veículo do Senhor, Pai, que o Senhor venha usar, meu Deus, nesta manhã para estar ministrando, meu Deus, essa palavra aos irmãos, e que esta, meu Deus, em nossos corações possa crescer, meu Deus, e produzir os frutos esperados da parte do Senhor, meu Deus. Que esta palavra também possa abençoar os nossos irmãos e edificar a vida deles. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Jesus frequentemente ensinava por parábolas. Das 40 parábolas que ele ensinou, 19 delas fazem referência direta ao reino de Deus. Essa parábola nos conta como o evangelho será recebido no mundo. A frutificação, a germinação e frutificação espiritual dessa palavra depende de como a pessoa recebe essa palavra de Deus. Haverá diferentes reações diante do evangelho da parte do mundo. Uns ouvirão e não entenderão, outros crerão, mas depois se desviarão. Outros permanecerão e frutificarão em diferentes proporções. Conforme as multidões foram aumentando, a oposição se intensificando e os seguidores superficiais foram se multiplicando, Jesus adotou a parábola como meio próprio de instruir os seus discípulos, de um lado e de outro, escondendo a essência do seu ensino dos ouvintes superficiais e antagônicos, escribas, fariseus, saduceus. Nessa ocasião, ele usou a parábola para ilustrar certas características do reino, comparando a pregação à semeadura. A agricultura mecanizada, o uso de maquinário agrícola, não existia na Palestina. Um dos quadros mais familiares era a do lavrador, semeando o solo tombado. Da minha pouca experiência com a agricultura, os meus pais são lavradores, pelo pouco que eu compreendo da agricultura, sempre o lavrador, o agricultor, ele seleciona as melhores sementes para plantar ao solo. E também ele faz uma seleção do solo. Por exemplo, em Bocaiúva, na região de Bocaiúva em geral, a terra que aqui eu observo é a terra de cultura. Eu venho de uma região, né, a minha cidade natal, Coração de Jesus. Eu fui criado nessa região e lá um tipo de solo é diferente. É mais um solo arenoso, terra de chapada. E pela experiência que eu percebo dos meus pais, eles sempre cultivavam ali em cabeceiras, lugares de veredas, lugares de mananciais de água. E também em tabuleiros, que é a terra própria para o cultivo de milho, feijão e mandioca. E também o terreno, tem também uma experiência com o terreno de caatinga, que é aquele terreno mais argiloso, né, o terreno de Toá. E quero destacar que mesmo
morando, né, numa experiência à parte, morando em um bioma totalmente diferente, como para mim, né, na cidade natal, era o de Chapada e Caatinga. Nem todo solo lá também é produtivo. Por exemplo, o solo de Toar, aquele Toar mais branco, né, um Toar amarelado, ele não é próprio para o cultivo. Mas já o Toar com a cor mais arrosada, uma cor roxa, ele é excelente para o cultivo de milho, por exemplo, e feijão. Outra experiência também que eu tenho da areia, aquela terra vermelha, ela não é própria para o cultivo. E Jesus, ele faz aqui uma comparação da pregação com a agricultura, com a semeadura. E Jesus, ele vai nos dizer assim, que saiu o semeador a semear. A experiência que eu trago comigo, né, na minha bagagem, né, como filho de lavrador, de agricultores, é que por mais que a semente seja boa, tem solo que ela não produz, tem solo que a semente ela não desenvolve, a planta não cresce. Assim também é na nossa vida espiritual. Interessante que os meus pais, eles sempre compravam semente selecionada, o milho secretaria, ou milho safra, que é aquele milho que você seleciona para o plantio no próximo ano. Meus pais colocavam eu e meus irmãos no paiol para selecionar o milho para o plantio. Da mesma forma também acontece no coração humano. Aquele solo, a Bíblia vai dizer que aquele solo no caminho, aquela terra compactada, o chão endurecido pela passagem de muitos pés, onde a semente ali primeiro caiu, ela não produziu frutos, ela nem chegou ao crescimento, porque ela sofre ação predatória das aves. O mesmo também acontece no nosso coração. Quando nós fechamos o nosso coração, endurecemos o coração para Deus, a palavra ela não produz resultados. Porque a Bíblia ela diz que vem o diabo, alguém ouvindo a palavra de Deus, não compreendendo, vem o diabo e remove esta palavra do coração da pessoa. E essa pessoa fica sem entendimento e fica sem fruto. O solo à beira do caminho. Ao jogar a semente, uma parte caiu sobre essa terra compactada. E ali ela não prosperou. O mesmo acontece no nosso coração também. Quando nós não damos lugar para a germinação da palavra. Ou seja, nós não permitimos que essa palavra nos converta. Então, neste tipo de solo, percebemos que a palavra jamais irá prosperar. Não porque a palavra é ruim. Aqui declara que a semente, a palavra é boa, mas é o solo que é improdutivo, o solo que é infértil, o solo que não está preparado para receber esta palavra. Interessante quando eu dizia que na Palestina não havia uma agricultura mecanizada, o uso de máquinas. Naquela época as pessoas removiam o solo com arado, puxado a boi, a cavalo. Por exemplo, quando o profeta Eliseu foi chamado ao ministério profético, ele estava no campo arando a terra com os bois. Então era uma figura muito conhecida ali a imagem a figura do lavrador semeando sobre o solo tombado. Jesus estava dizendo ali em uma linguagem simples a mensagem do seu reino. Para o ouvinte interessado, ali havia verdades espirituais, mas para aqueles que estavam desinteressados era apenas uma boa história. Às vezes a pessoa está interessada em uma boa história, mas não está interessado nas verdades espirituais concernente ao reino de Deus. Essa é uma mensagem que Jesus vinha trazendo aos corações, mas para aqueles que estavam abertos à compreensão desta palavra, eles
passaram a compreender essas verdades espirituais no seu coração e muitos deles aceitaram Jesus. Mas também lembrando que durante o ministério de Jesus, muitos fizeram oposição direta a Jesus. Muitos rejeitaram os ensinos de Jesus. E não é diferente também hoje. As pessoas também rejeitam os ensinamentos de Jesus. As pessoas endurecem o coração a Jesus. Pela experiência e a voz do Espírito Santo, ela vai nos dizer, lá em Hebreus 3, verso 7, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como fizeram os israelitas e pereceram no deserto. O segundo tipo de solo que Jesus fala, onde a semente foi lançada, foi no solo rochoso. As sementes ali lançadas germinaram rapidamente. O calor do sol transformou este solo em um viveiro e a seguir em uma grande fornalha que queimou e secou a planta. Isso também tem uma aplicação para nossas vidas. Às vezes, por causa dos problemas, a pessoa até permite a palavra de Deus no seu coração, chegando a uma rápida conversão, chega até se converter, mas logo que vem as dificuldades, que vem as provações, esta pessoa logo abandona a fé, ou seja, morre na vida espiritual. Nesse solo, a semente ela até chegou a germinar, mas a planta veio a morrer prematuramente. Também assim, quando nós deixamos que os anseios dessa vida venham sufocar a palavra de Deus no nosso coração, e a palavra acaba se perdendo em nossos corações. A palavra fala sobre a semente entre os espinhos, solo infestado com raízes de espinhos que o arado não removeu. Interessante fazer essa aplicação, porque a graça, ela remove o pecado, mas não remove a raiz do pecado. Isto é, a natureza do pecado em nós ou a natureza pecaminosa. Interessante, irmão João Carlos estava dizendo lá no início, que eu posso também fazer essa aplicação, que os espinhos são consequências do pecado e vieram com perdão e são frutos da maldição. Quando os primeiros seres humanos pecaram contra Deus, Adão e Eva, Deus ele pronunciou uma sentença sobre eles. Deus disse que ao homem, Deus disse que ele comeria do suor do seu rosto e que ele se esforçaria para obter o fruto, o sustento da terra, e essa lhe produziria matos e espinhos. Também assim na vida espiritual. Após a queda do homem, veio o perdão para nós. Mas junto com o perdão também tem os espinhos do pecado, as dificuldades na nossa vida. E se nós deixarmos que esses espinhos espirituais sufoquem a palavra no nosso coração, vamos estar sufocando a nossa vida espiritual. O que vai acontecer com nós também é uma morte prematura. E muitos têm caminhado para essa morte prematura, ao sufocar a palavra de Deus nos seus corações com desejos impróprios, com desejos mundanos, com desejos, como eu diria, desejos assim, pertencentes a esta vida. Mas o interessante aqui também, que a palavra também vai dizer que uma parte dessa semente também caiu em boa terra. No solo fértil, essa semente vingou e cresceu, produzindo grandes colheitas. Nesse solo, a semente teve um ciclo completo: germinação, crescimento e frutificação. O mesmo acontece no coração fértil: conversão, crescimento e frutificação espiritual. A seguir,
Jesus ele vai dizer para nós: quem tem ouvidos, ouça. Uma declaração de que esta mensagem tinha um significado mais profundo. E mais tarde, em particular, os discípulos vão perguntar a Jesus assim: por que lhes fala por parábola? Em resposta à pergunta dos discípulos, Jesus declara o motivo por que falava em parábolas. Os mistérios, ou seja, os segredos do reino de Deus, não pode ser conhecido por aqueles que não tiverem acolhido Jesus como seu Salvador. Os discípulos que aceitaram Jesus, eles foram beneficiados com os privilégios há muito tempo desejado pelos profetas e justos do Antigo Testamento. A compreensão espiritual, ela se restringe apenas a quem é espiritual. Essa verdade é revelada apenas para os que creem. A Bíblia vai dizer que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois as coisas de Deus se discernem espiritualmente. O homem espiritual discerne tudo, mas de ninguém é discernido. Essa compreensão espiritual, ela está restrita para aqueles que são espirituais, para aqueles que pelo seu relacionamento com Cristo e a sua mensagem se tornam espirituais. Jesus ele revela os segredos, o mistério, melhor dizendo, o mistério do reino dos céus na forma de parábola, é devido à existência de dois grupos, os crentes e descrentes. A vós é dado, mas a eles isso não lhe é dado. Interessante que Jesus vai dizer: aquele que tem, mais lhe será dado, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Vamos compreender esse princípio do reino de Jesus. Jesus está dizendo aqui que aquele que tem, ou seja, aquele que acolheu as boas novas, ele passa a agir e a pensar e agir como Jesus. Quem não age, perde até a própria compreensão daquilo que ele já tem. Na vida espiritual é assim. Quem não cresce, deteriora. Aos nossos dias, essa palavra vai dizer sobre a apostasia pessoal, que é uma realidade. A apostasia é tão imperceptível quanto o crescimento espiritual. A gente não percebe que está regredindo se a gente não estiver alicerçado, firmado na palavra. Jesus fala daqueles que não têm, aqueles que não recebem o seu ensinamento, aqueles que rejeitam a verdade anunciada por Cristo. Pela graça, eles foram poupados de grande culpa, da culpa de terem rejeitado o ensinamento de Jesus. Essa parábola, ela exige uma decisão pessoal, uma mudança de coração. Jesus, ele fala do estado decaído daquele povo. A insensibilidade espiritual do povo foi encarada como um cumprimento parcial da profecia de Isaías 6, versos 9 e 10, que diz assim: nele se cumpre a profecia de Isaías, verso 12, irmãos, para que vendo vejam e não se percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venha a converter e haja perdão para eles. Mateus, ele está aqui enfatizando a incredulidade obstinada do povo. A expressão torna o coração deste povo insensível é a causa, a razão, ou seja, a condição pela qual vem o castigo divino, pela dureza espiritual. A dureza do
a dureza do coração está sujeita ao juízo divino. Um exemplo de homem de coração duro foi Faraó do Egito. Sua teimosia resultou em julgamento, as 10 pragas, mesmo vendo o seu sofrimento pessoal e o sofrimento de toda a nação. Ele se sacrificou a si mesmo e toda a sua nação. Por teimosia, ele não se arrependeu. A consequência mais grave foi a perca do seu filho primogênito, das suas posses, do seu gado, dos seus animais e também do seu exército durante a travessia do Mar Vermelho. Às vezes nós temos um coração teimoso, um coração que não se abre para Deus, e a consequência para nós vai ser juízo divino, a destruição de nossa alma. Que não sejamos como Faraó, que não sigamos este exemplo de teimosia, quando Deus assim fala à porta do nosso coração. O livro de Apocalipse vai dizer: eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz, eis que entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Deus, ele não é invasivo. Ele só vai entrar na sua vida se você deixar a porta aberta. Quando eu digo a porta aberta, não é a porta da sua casa, não é a porta da sua habitação, da sua residência, é a porta do seu coração. Quando você abre a porta do coração e faz o convite, Deus faz morada em você. A explicação da parábola, ela focaliza vários terrenos, mostrando o efeito que a palavra de Deus, do Evangelho, ela tem sobre os ouvintes ou leitores. A condição de cada solo pode afetar a germinação e o crescimento da semente. O mesmo acontece com a palavra de Deus nos corações dos homens. Na ilustração, o semeador representa o próprio Cristo e todos que anunciam o Evangelho, sem olhar para a qualidade do solo, isso é, o coração, não sabendo em qual solo a semente irá germinar. Aqui o nosso dever é pregar. Apesar de todos os obstáculos, o semeador realiza o seu trabalho confiando na colheita que ele vai ter. Interessante que nossos pais, nossos avós, pessoal no campo, eles sempre plantam aquela semente ali na esperança, se comparando à nossa fé, na esperança de que dela ali virá a planta e da planta ali virá o fruto para o seu sustento. Às vezes a pessoa lança ali, meu pai tinha dizer, lançar na poeira, ou seja, lançar ali a semente com fé. E sempre Deus abençoava que ele tinha ali a sua colheita, Assim também, vamos lançar essa semente, assim também que essa semente lançada em nossos corações, a semente da palavra de Deus, ela possa prosperar, ela possa progredir, ela possa germinar, ela possa ter um desenvolvimento, um crescimento saudável e que ela chegue ao máximo da frutificação das nossas vidas. Também Jesus, apesar de todas as reações, obstáculos e incompreensões, sua missão chegará ao fim e será bem sucedida. Assim como Jesus encontrou resistência entre o seu próprio povo, pessoas e estruturas continuarão impedindo a justiça do reino de se estabelecer entre os homens. Sem dúvida, haverá uma colheita, mas à custa de muitas perdas. Isto é, muitos procurarão sufocar a semente do reino antes que chegue a vitória final. Em experiência agrícola, nem toda semente que nós plantamos ali no solo, ela vai ter algum resultado, ela vai prosperar. Algumas não germinam, mas as que germinam, elas vão produzir sim o fruto. Às vezes também tem outros contratempos, predadores na lavoura, insetos, pássaros, mas sempre fica ali uma semente. E dessa semente ali, ela sempre vai ter uma produção. Sempre vai produzir alguma coisa. Também assim na nossa vida espiritual. Querer negar e fugir dessas
dificuldades para a implementação do reino de Deus é não compreender o mistério. Essa semente aqui que Jesus está dizendo é a palavra, a mensagem de Deus, que Jesus proclamou referente a si mesmo ou ao seu reino. O destaque dessa parábola é o reino de Deus frutificando naqueles que recebem voluntariamente a boa semente, a palavra de Deus. As aves representam Satanás e agentes do mal, que se aproximam daqueles que ouvem a mensagem e evita que haja germinação. Tais pessoas ouvem simplesmente a palavra, e isso é tudo. Aquele ouvinte superficial e que não permite que esta palavra tenha uma compreensão no seu coração. Ela é, conforme o dizer popular, entrou no ouvido e saiu no outro, ou seja, a pessoa não se atenta, a pessoa não dá a voz, não dá ouvido à voz de Deus. E essa palavra passa por ele despercebida. Assim age Satanás no coração das pessoas, arrancando aquilo que foi semeado. A Bíblia vai dizer daquela categoria também que não tem raiz. São aqueles que recebem a palavra de Deus superficialmente. São de pouca duração, transitórios, ou seja, temporários. Estão ali por algum tempo. Mas no calor do sol, isto é, da angústia ou da perseguição, logo se transformam em pedras de tropeço e se afastam, porque a sua experiência com a palavra do Evangelho não é verdadeira. O que mais tem acontecido nos nossos dias são pessoas que aceitam Jesus, permanecem por um tempo, mas logo se ofendem e se afastam dos caminhos do Senhor. Além de afastarem do caminho do Senhor, elas começam a defamar o Evangelho. Nem elas participam, nem deixam outras pessoas participarem. Foi como Jesus disse dos fariseus, né? Que eles fechavam a porta nem eles entravam e ainda fechavam a porta dos céus para aqueles que queriam entrar. Os obstáculos para a compreensão da palavra do reino, ensinamento de Jesus, são a alienação, que tira o poder da decisão humana, as perseguições concretas, que causam desânimos, as estruturas políticas e econômicas, que seduzem e fascinam. A compreensão da palavra do reino é realizada na dramaticidade da vida humana, entre os conflitos pessoais e sociais. Este é o que foi semeado à beira do caminho, a explicação da palavra. O ouvinte ao pé do caminho é aquele que não reage de nenhuma maneira, do qual Satanás, o maligno, vem logo e remove todas as impressões espirituais. Essas impressões espirituais aí são as impressões da palavra. Essa palavra não fica no coração da pessoa, porque o diabo acaba arrebatando, tirando esta palavra do coração da pessoa. É aquele ouvinte indeciso, aquele ouvinte que não tem nenhuma reação quando recebe a palavra de Deus. Para ele, tanto faz, tanto fez. Ele não recebe, porque o coração dele está aprisionado a outras coisas. Interessante que Jesus disse, onde estiver o nosso tesouro, aí também está o nosso coração. Se nós buscamos as coisas espirituais, então esse tesouro ele tem para nós um valor espiritual. Mas se nós buscamos as coisas materiais ou terrenas, ele também vai ter estes valores, terrenos e materiais, para nós. Os cuidados da vida. Jesus ele fala dos cuidados da vida, ou seja, cuidados mundanos, ansiedades e preocupações terrenas. Jesus ele ensinando a multidão, Mateus capítulo 6, ele diz que nós temos que priorizar o reino dele. Jesus diz, buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos acrescentarei. Versículos antes, Jesus ele vai dizer que nós não devemos estar preocupados com o alimento, com o vestuário,
com nada pertencente a essa vida. Porque Deus, Ele sabe das nossas necessidades e nosso Pai Celestial cuida de cada um de nós, né? Às vezes nós nos apegamos muito a isso, as nossas preocupações terrenas. E são elas que vão tirar o nosso foco espiritual, né? São elas que não vai permitir que a palavra de Deus tenha um pleno desenvolvimento na nossa vida. Nessa palavra também, da semente sufocada entre espinhos, descreve os ouvintes preocupados, cujo coração está cheio de cuidados e interesse mundano. Interessante que os espinhos já estão na terra, mas não são vistos no momento da sementeira, né? No momento em que nós semeamos a semente, nós não vemos os espinhos. Às vezes eles estão lá no subsolo, na forma de semente, de espinhos, raízes que estão fixadas no solo. Também o mesmo acontece na nossa vida. Quando a palavra é semeada, em nosso coração ali há raízes. Raízes de quê? Raízes do pecado, raiz do engano, raiz da mentira. E se nós darmos ocasião para eles vão acabar, de certa forma, sufocando essa palavra em nós. Você pode não perceber. Às vezes você está passando por algum lugar na cidade e aquele espinho, a semente de um espinho, carrapicho na verdade, às vezes gruda na barra de sua calça, por exemplo, de sua roupa, e você tira esse espinho, a semente desse espinho, e às vezes você joga no seu quintal. E ali ele se mistura no meio da terra, não está visível. Mas, ao sinal das primeiras chuvas, ele brota. E se você não arrancar ele logo, ele se espalha. Também é o mal na nossa vida, né? Também a forma do pecado na nossa vida. Se nós não contermos ele, nós não arrancarmos do nosso coração, ele vai contaminar todo o nosso coração. E assim pôr em perdição a nossa vida espiritual. Ou seja, comprometer a nossa salvação. Nessa palavra dos espinhos, quero também destacar a convenção incompleta. Quando a pessoa ou o indivíduo, ele busca o perdão sem a regeneração do Espírito Santo. Tal pessoa deixa de obter a salvação porque ele não nasceu de novo. E se não nasceu de novo, ele não é cristão. Este crente, ele não tem comunhão com os irmãos da igreja e também com os crentes, por assim dizer. E esse irmão também, ele permanece ali. Acho que ele coloca uma certa barreira entre ele, né, e entre os irmãos, que ele não participa da vida ou da atividade espiritual da igreja, né? Ele apenas se isola. Eu percebo também que não há aquela entrega total a Cristo, aquela dedicação a Cristo, né? De corpo, de alma. Essa pessoa não se dedica a Cristo. E às vezes o grande culpado para essa convenção pela metade somos nós mesmos, pregadores, né? Igrejas. Às vezes a igreja ela trata rapidamente com o interessado ao evangelho, sem explicar devidamente o que é seguir a Jesus e o que isso requer da pessoa. Às vezes a pessoa permanece na igreja, mas ele não larga o mundo, ele não larga o pecado, ele não se afasta do pecado, não se arrepende sinceramente. Às vezes também, outro fator também, às vezes a igreja ela deixa de lidar com a opressão maligna na vida da pessoa, quando for o caso. Outro evento também que pode acontecer na vida da pessoa é que ela crê em Jesus como Salvador, mas não como Senhor. Mas como assim, irmão Sandro? Ela crê como Salvador, mas não como Senhor. Na verdade, ela quer ser salva. Todos nós queremos ser salvos. Mas a obediência, a submissão a Cristo, ela não tem. A partir do momento que eu não sou submisso, a partir do momento que eu sou desobediente a Cristo, eu estou negando Ele como Senhor da minha vida. Simplesmente eu estou dizendo, Cristo não manda em mim. Ele não é Senhor da minha vida. Ele não manda em mim. Eu vou tomar as minhas decisões por mim mesmo. Eu sou o Senhor da minha própria vida. Eu vou governar a minha própria vida. E muitas vezes nos colocamos dessa maneira.
Às vezes a pessoa crê mais em palavras humanas, palavras de persuasão humanas, do que propriamente na demonstração do Espírito e do poder de Deus. Quantos baseiam a sua fé em um líder? Quantos baseiam a sua fé em um irmão? Quantos baseiam a sua fé naquilo que alguém lhe falou e não em Cristo? A Bíblia como regra de fé, as Escrituras como regra de fé, elas que coordenam toda a nossa vida. A nossa base de fé mesmo não é aquela base intelectual, teórica, né? São verdades espirituais. Verdades essas declaradas pela Bíblia, né? Outra coisa que eu observo também é que a fidelidade dividida não permite a maturação dos valores espirituais. Vou citar, por exemplo, o crente que permanece dividido entre servir a Deus e servir o mundo. Na verdade, o crente é o cristão mundano. Os seus frutos não amadurecem. E se ele tem fruto, esses frutos são imperfeitos. Aqueles lá na agricultura, aquele fruto murcho, aquele fruto xoxo, aquele fruto estéril, assim são também aqueles, né, que se apegam ao mundo, que está dividido entre ele e entre servir a Jesus. Servir a Jesus requer da nossa parte renúncia. É renunciar o pecado. Na verdade, todos nós somos pecadores. Todos nós somos falhos. Mas a graça em Deus, ela nos equipa para que nós possamos vencer essas tentações. Para que nós possamos vencer diariamente o pecado. Quando o cristão ele deixa de vencer o pecado, vem o declínio espiritual sobre a vida dele. A regressão espiritual começa quando nós somos sufocados por essas tentações, nós cedemos à tentação. Foi assim com Eva e com Adão, eles cederam à tentação e as consequências foram inevitáveis na vida deles. Você que nos ouve esta mensagem, quando Deus falar com você, não endureça seu coração, não permita que valores materiais, que valores pessoais até, venha sufocar a sua vida espiritual com Deus. Interessante que por fim a Bíblia vai dizer a boa terra, as pessoas que ouvem a palavra e que a recebem. São pessoas de bom coração, que ouvem, que entendem e são sinceras e que se apropriam da mensagem do Evangelho permanentemente. São os únicos ouvintes a ter a aprovação do Senhor. Por quê? Só ali se produz fruto. E eu digo fruto no singular. Por que eu estou dizendo fruto e não frutos? O fruto que nós somos chamados a produzir é o fruto do Espírito. Para uma maior descrição, temos lá em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 26, onde fala que os frutos do Espírito são amor, bondade, paz, etc. E o teste de fidelidade e o teste de fertilidade, a fertilidade é o teste da vida. Lá em João capítulo 15, Jesus vai dizer assim: todo aquele que estando em mim não dá fruto, todo aquele que estando em mim e que dá fruto, o Pai limpa para que dê mais fruto. Mas quem não produz frutos, Jesus diz que arranca-se e é lançado no fogo, ou seja, é queimado. Também nós podemos ser excluídos, nós que já recebemos essa palavra no nosso coração, nós que nos tornamos cristãos também pode ser excluído do reino dos céus se nós não produzirmos os frutos espirituais. A explicação de como os corações chegaram a tais condições está fora do alcance dessa parábola. E por fim, já encerrando, a frutificação, segundo o Evangelho de Mateus, está na ordem decrescente, enquanto o Evangelho de Marcos está na ordem decrescente, na ordem crescente. O que importa não é se nós começamos a nossa vida com Cristo produzindo muitos frutos, e sim
se nós produzimos. O que importa para o reino dos céus é se nós produzimos frutos. Entendemos nessa palavra que cada cristão tem o seu tempo e quantidade de produção. Amém? Que vocês recebam essa palavra no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmão Sandro. Palavra, como a gente falou, com muito conhecimento, falando a respeito dessa parábola aí do semeador. E sempre a palavra de Deus, ela toca aí na gente. De uma forma ou de outra, a Bíblia, ela passa a tocar na gente. Você, amigo ouvinte, você, irmão, que nos acompanha. Aí fica aquela pergunta que, claro, você não vai responder pra gente. Você vai responder, você e Deus. Qual desses solos é o seu coração? Com qual deles você se identificou? Com qual deles eu me identifiquei? Irmão Jefinho, irmão Sandro, você, amigo ouvinte, com qual desses solos o seu coração se parece, se assemelha? E a análise que a gente tem que fazer, porque eu digo sempre, lembro sempre daquele versículo que diz que a Bíblia é mais afiada que uma espada de 2 gumes. Da mesma forma como às vezes a gente ouve um versículo e a gente fica muito alegre, que a gente vê que a gente está fazendo tudo certinho conforme a Bíblia fala, a Bíblia também ela vem e também ela nos condena quando a gente está fazendo errado, né? Ou seja, é mais afiada que uma espada de 2 gumes, ela penetra fundo no nosso coração, mostrando aquilo que está certo e aquilo que está errado. E a pergunta ela fica: com qual destes solos o nosso coração ele se parece, ele se assemelha? Lucas 11:28 diz: mas ele disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam que essa palavra ela seja guardada aí dentro do seu coração, que ela venha a penetrar no seu coração como solo fértil. E caso não estejamos igualados ao solo fértil, temos que fazer mudanças. Temos que observar o que a gente tem que fazer, como falou a pregação esses dias na igreja. Onde foi que você parou? Observe onde você parou e recomece no caminho do nosso Deus. Deixa eu agradecer a presença do irmão Sandro, que trouxe hoje essa belíssima palavra do dia. E por mais que a gente conheça a parábola da semeadura, tem sempre algo a mais para aprender, né, irmão Sandro? Sim, é verdade, né? Às vezes a gente se empolga no falar, né? Mas sempre a palavra ela vai falar de uma maneira diferenciada aos nossos corações. Às vezes a mensagem é a mesma, né? Aqui, nessa pregação, diz que a semente era boa, irmão João Carlos. Mas o solo, devido à condição do solo que receberam, tendo solos lá improdutivos, né? Que ela não teve resultados. Mas que, às vezes também, né? A gente comparando a nossa vida, o nosso coração com esse solo, a gente também vai tirar proveito dessa palavra, né? Para que, se a gente não era um solo tão bom, se a gente é um solo fértil, que venha se tornar mais fértil ainda, né? Nós podemos receber essa palavra no nosso coração e permitir que Deus ele venha trabalhar na nossa vida de uma maneira que Ele venha nos usar para que sejamos úteis, que sejamos produtivos no reino dele, né? Que assim venhamos frutificar. Amém. Obrigado a presença aqui com a gente, irmão Sandro. Que Deus esteja abençoando ricamente a sua vida. E deixa eu agradecer aqui a presença do irmão Jefinho, que vai estar fazendo também o encerramento. Tem solos que são férteis e tem solos que, por mais que joga semente, ela bate, mas não penetra, né, irmão Jefinho? Verdade, João. Palavra maravilhosa. Palavra do trono do céu para nossas vidas a respeito dessas sementes, né? Eu já trouxe uma palavra uma vez sobre essa passagem e agora adquirindo mais conhecimento a respeito das sementes que caem em determinados lugares. Mas sem mais delongas, eu quero fazer oração de agradecimento, agradecer a todos os irmãos que até aqui ficaram com a gente ouvindo essa programação. Passamos um pouquinho
do previsto, né? Mas e isso era porque tava nervoso, hein, João? Imagina se estivesse mais solto. Isso era porque tava nervoso, mas graças a Deus, até aqui o Senhor nos abençoou. Então vamos estar orando, agradecendo. Amém. Eterno, soberano, Jesus amado, Pai querido, Pai de bondade, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, o Senhor, na beleza da tua santidade. Meu Pai amado, Deus de maravilha, muito obrigado, porque até aqui o Senhor nos abençoou, até aqui o Senhor nos fortaleceu, até aqui o Senhor nos deu graça. Jesus amado, Pai querido, Pai de maravilha, eu te agradeço, Pai. Que o Senhor possa nos levar debaixo da sua potente mão poderosa, nos guardando, nos direcionando, nos fortalecendo, Pai. Muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela essa manhã, muito obrigado pela essa programação, e eu te agradeço, muito obrigado, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, do Senhor. E o versículo para complementar, Eclesiastes 12:13. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Muito obrigado a todos. Eu também agradeço a minha participação. Como eu sempre falo, toda honra, toda glória seja dada ao nosso Senhor. E sempre que puder, a gente vai estar aqui adorando ao Senhor. Muito obrigado a todos os irmãos e irmãs. Amém. O irmão Jefinho falou que a gente passou um pouquinho do tempo, mas falar a respeito de Deus é sempre bom, né, irmão Sandro? E foi bom que foi uma palavra edificante, né? Que trouxe um conhecimento mais profundo aí pra gente, que nossos corações venham a ser como esse solo fértil. E logo mais à noite aguardo você, amigo ouvinte, na Rua Geraldo Lopes da Silva, 414, bairro Nossa Senhora Aparecida, para o culto Encontro de Família. Deus tem uma palavra para você, para a sua família. Igreja de Renovação Pentecostal, Encontro com Deus, em Bocaiúva. Olhos d'Água até hoje, Jefinho? Não, hoje aqui em Bocaiúva, então. Então aqui em Bocaiúva, aguardamos você. E você que porventura esteja vindo de Olhos d'Água, vem aqui na Igreja de Renovação Pentecostal Encontro com Deus, repetindo, Rua Geraldo Lopes da Silva, 414, Nossa Senhora Aparecida. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.